Bem, negócio na pauta de volta. Lembrando que negócio na pauta é um oferecimento de loja Centro Elétrico, Cimento Bravo, o Guaraná Genef, o energético Team Power e Seabra Automação e Soluções Industriais. Bem, nós falamos aqui muito da característica graneleira do Porto de Itaqui, tanto em granéis líquidos quanto sólidos. O Porto de Itaqui hoje já é o maior do Norte e Nordeste, talvez o mais organizado. Nós temos portos aqui no Arco Norte, como Barcarena e Santarém, que estão crescendo bastante, mas carecem de uma infraestrutura de retrologística que Itaqui tem, com ferrovias, com rodovias. Por mais que tenha dificuldade, a gente está no Brasil, né? E não esquecendo o seguinte, a gente acredita, até pelos levantamentos da Conab, que o agronegócio já chegou ao meio do Maranhão. O agronegócio no Maranhão hoje não é mais balsas, Taça Fragoso, é muito mais do que isso aí, e deve-se ter um crescimento extraordinário. Mas tem um outro potencial do Porto de Itaqui, até pela proximidade do Canal do Panamá e dos grandes portos da Europa e dos Estados Unidos, que é o de movimentação de cargas containerizadas. Apesar da infraestrutura do porto hoje já ser muito boa, tem até um pátio de contêineres refrigerados, me parece que isso acaba que não evolui muito dentro desse crescimento do Porto de Itaqui e ficou quase estagnado, né, presidente? Existe algum plano, uma estratégia de tentar isso? É claro que a gente precisa de um parque industrial para isso acontecer, né? Mas o senhor falou aí da agroindústria, uma série de coisas. O que tem sido pensado para isso? Uma das grandes metas que nos foi dada pelo governo, pelo governador Carlos Brandão, é justamente essa reativação da linha de contêineres. Não é uma missão fácil, né? Nós temos aí alguns elos da cadeia a serem vencidos. Porque qual é a grande questão, Arthur? Como você colocou, o porto tem uma estrutura, ainda que uma estrutura pequena para container, mas a gente poderia já começar a operar com container. Mas o container, ele tem toda uma peculiaridade. O navio containeiro, né, ele é dito como o filho mimado do porto. Ele é aquele navio que não pode esperar. Por que isso? Porque ele tem toda uma rota programada para parar em vários portos. Ele vem com as caixinhas, que são os containers, né? Aquelas caixinhas valiosíssimas, porque tem todo tipo de carga ali dentro, e ele precisa fazer a troca dessa carga, deixar o container com aquela carga de celular, com aquela carga de equipamentos de tecnologia, enfim, e levar algo em outros containers que ele vai colocar, para poder justificar essa logística, esse frete reverso, para ele não voltar batendo. Você, como bem conhece, a área de logística. Então, o grande desafio nosso no Maranhão não é o recebimento da carga. Em primeiro lugar, que a gente precisaria vencer no porto, a questão de ter a disponibilidade de um berço, de um pier de atracação para esse navio a qualquer momento. Exclusivo. Já seria uma grande dificuldade, porque hoje nós estamos aí com taxas de ocupação de berço em torno de 94%, 95% ao longo do tempo. Então, imagine você estar com o berço 95% do tempo ocupado e simplesmente de uma hora para outra você deixar aquele berço livre para a qualquer hora que o navio de container chegar, ele atracar. Porque, como eu disse, ele não espera. Se você não possibilita a atracação dele, ele vai para outro porto. E aí você perdeu aquela janela e todos aqueles clientes que aguardavam aqueles containers no porto do Itaqui vão ter que retirar em outro porto. E a esse custo, o cliente não vai nunca mais querer voltar para o porto do Itaqui, porque ele teve um prejuízo. Então, o porto precisa estar preparado para garantir, para dar essa segurança ao cliente de que nós vamos ter como receber esse navio. Então, esse é o primeiro grande desafio, que já estamos em vias de superar com a construção de mais um berço, onde a gente pode desafogar um berço existente para ficar recebendo aquele navio de container sem a necessidade desse navio esperar, que é um grande problema. Vencido esse, teríamos o segundo problema, que é o que esse navio de container que descarregar no Maranhão vai levar de volta. Porque nós temos grandes empresas no Maranhão que podem receber 40, 50, 60, 80, 100 containers por semana. Não seria o problema o recebimento. Mas o que retornar? Quando você retira um container desse do navio, ele precisa repor para levar. Então, o que a gente vai levar? Aí a gente está discutindo agora a carne refrigerada. O Maranhão recebeu agora o certificado de zona livre de aftosa sem vacinação.
Isso é um marco, é um divisor de águas. Com essa zona livre de aftosa sem vacinação, se abriu vários mercados para o recebimento dessa carne, dessa carne industrializada partindo do Maranhão. Então, o nosso próximo dever de casa, Porto, Secretaria de Indústria e Comércio, todas as agências de defesa agropecuária, produtores, é fazer com que seja possível preparar essa carne para os contêineres refrigerados saírem via Porto do Itaqui. Já seria uma primeira carga, mas seria suficiente para esse navio de contêiner ser reabastecido? Aí o governador Carlos Brandão foi buscar, esteve no exterior participando de feiras de fruticultura, tentando viabilizar a saída de frutas. Já seria uma outra carga que a gente poderia exportar. Então perceba que o desafio ele passa para além só do porto. Não é só o porto querer reabrir a linha de contêiner. Sim, precisa ter todo uma um produção aparato interna que justifique essa linha de contêiner. Estamos trabalhando para isso? Lhe garanto que estamos. Temos uma previsão a curtíssimo prazo de ter esse contêiner retornando. Eu diria que aí, mais um ano, a gente pode falar em receber um navio de contêiner no Itaqui e sair com carga containerizada daqui do Maranhão. Esse talvez seja o grande desafio, não diria nem do Porto do Itaqui, mas do Estado do Maranhão. De você ter uma produção do industrial que justifique uma movimentação de cargas aqui. Agora, a IMAP, como administradora portuária, também é autoridade portuária dentro da poligonal do Porto Itaqui. Isso. Então, há anúncio de vários possíveis projetos, como o Porto São Luís, o TPA de Alcântara e tudo mais, dentro da poligonal do Itaqui. Como é que o senhor está vendo essa expansão da atividade portuária fora dos domínios apenas do Porto Itaqui como autoridade portuária? Bom, o complexo portuário do Itaqui, hoje, formado já pelo Terminal da Vale, Ponta da Madeira, o Terminal da Alumar e o Porto do Itaqui, já é um mega complexo, o maior da América Latina em movimentação de cargas. Superamos o Porto de Santos. Quando se fala em novos investimentos na área portuária, seja no terminal de Alcântara, seja no terminal da Cosan, o Porto do Itaqui olha com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo com muita serenidade em acreditar nesses investimentos. Aqui a gente citou o Porto de Ilhéus, que enfrentará muitos desafios para ficar pronto. O Porto do Itaqui, ao contrário, está pronto e tem facilidade de crescimento. Então, a gente começa a pensar, claro que todo investimento para o estado do Maranhão é muito bem-vindo, seja o terminal da Cosan, que é esse terminal Porto São Luís, seja o terminal de Alcântara, ele é muito bem-vindo. Mas, com muita tranquilidade, e como autoridade portuária, e essa foi a pergunta, e não é uma opinião pessoal de Gilberto, é uma opinião da autoridade portuária, discutida nos órgãos ministeriais, discutida nos órgãos regulatórios, não nos parece fazer muito sentido buscarmos investimentos tão, vamos dizer assim, arriscados, tão faraônicos, porque são grandes investimentos, como o Porto de Alcântara, que depende de uma ferrovia, que depende de toda uma estruturação, que é possível. Talvez esgotar um pouco a margem ocidental da Baía de São Marcos. Da Baía de São Marcos. Para poder passar para outra margem. Por que não esgotar o Itaqui? Por que não esgotar a nossa capacidade de construirmos mais 10 berços tranquilamente? Ou não só Itaqui, mas toda essa margem aqui, aí tem a ilha de Itauamirim. A ilha de Itauamirim, com um projeto também de um TUP, o próprio Porto São Luís, que a própria Cosan já anunciou que não fará esse investimento agora e me parece acertado, por mais que o governo do estado deseje desenvolvimento, mas esse desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento razoável e sustentável. Me parece que o governo do estado não tem interesse em investimentos tão somente para inglês ver, investimento de papel, para se anunciar e não sair do papel. Acho que o investimento ele tem que ter viabilidade, ele tem que ter começo, meio e fim. Então, todos esses projetos que você colocou aqui, eu vejo o começo, mas não vejo ainda o meio e o fim desses projetos. Não vejo, com todo respeito, o meio e o fim do projeto do Porto de Alcântara. Não vejo ainda o meio e o fim do projeto do Porto São Luís.
Por que não vejo? Porque nós temos o Porto de Itaqui a todo vapor. Além do que o terminal de Ponta da Madeira ainda não está no seu limite. Ainda não está no seu limite. Um porto que foi para 230 não chegou a 200, né? Fez 160 ano passado, então ainda tem uma ociosidade aí de crescimento que não se justifica falar no investimento tão grande quando você tem essa capacidade. Agora, por óbvio, são investimentos que demonstram o potencial do estado do Maranhão, o potencial portuário, o potencial logístico, tanto da Baía de São Marcos como também da Baía de São José. Temos estudos, Arthur, aqui que demonstram que a Baía de São José é tão boa quanto, se não melhor, do que a Baía de São Marcos para exploração. Eu acho que a próxima discussão, né? A próxima discussão será a Baía de São José. Assim que esgotar a questão da capacidade de movimentação de navio na Baía de São Marcos, talvez nem seja nem uma questão de capacidade portuária, é de movimentação de navios mesmo. A gente teria a Baía de São José. Sem dúvida. E é algo que já tem se pensado. Mas, enfim, está muito claro que tende o Itaqui a ser esse grande polo indutor de investimentos no Maranhão. E é extraordinário o que vem acontecendo aqui no Porto. Eu sempre pergunto às pessoas assim, você conhece o que está acontecendo no Porto de Itaqui? Né? Porque, na verdade, quem trabalha na área de logística portuária acaba não tendo muito essa vaidade de mostrar o que está acontecendo e o povo não conhece, né? Tá acaba que a informação fica... Talvez criar umas tours aqui para a população saber o que está acontecendo. Hoje a gente estava chegando aqui, nós ficamos dentro da área do Porto, preso no congestionamento de caminhões. Caminhões do Porto. Mas você vê como está acontecendo. E a gente vê obra por todo lado, continua acontecendo. Se a gente for olhar só o que pode acontecer no Brasil nos próximos anos, a previsão é de que o Brasil chegue a 5 milhões de barris dia de produção, chegando aos 5 maiores produtores do mundo. E que desses 330 bilhões de toneladas de grão de produção, com todos esses desastres que estão acontecendo ambientais, vai continuar crescendo. Talvez até isso impulsione aqui a região do Mato Piba. A previsão dos órgãos internacionais é que o Brasil chegue a 500 milhões de toneladas até 2050. E o caminho natural são os portos do Arco Norte, né, presidente? Com certeza. São então tem muito trabalho aqui para frente, né, para nossos filhos, provavelmente para nossos netos também. Com certeza. É muita coisa que vai acontecer. Mas olha, muito obrigado por ter nos recebido aqui na sua casa. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe da EMAP. E estamos sempre à disposição aqui para divulgar. Eu gostaria de agradecer, dizer que a casa é nossa. O Porto de Itaqui é um porto dos maranhenses. Os maranhenses precisam ter esse orgulho, precisam, como você colocou, Arthur, conhecer o que está acontecendo no Porto. Eu acho que o Porto tem que entrar nas rodas de conversa dos maranhenses, precisam entender a grandiosidade desse equipamento e o potencial que ele tem para desenvolver o nosso estado. Eu digo isso porque já sou cidadão maranhense, tenho o título de cidadão maranhense e, como você disse, eu enxergo o Porto do Itaqui não mais para nós, que eu acho que para a gente, mais 30, 40 anos, o Porto do Itaqui é ali. Então, mas esses grandes outros projetos de Porto de Alcântara, Porto de São Luís, vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Mas é o Maranhão se projetando para o mundo. E temos muito o que fazer e temos muito o que nos orgulhar. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos aqui à disposição sempre e vamos divulgar o nosso Porto do Itaqui. Sem dúvida. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que Negócio na Pauta é um oferecimento da Cimento Bravo, o Guaraná Geneve, Energético T-Power, Loja Centro Elétrico e Seabra, Automação e Soluções Industriais. Todos os nossos programas estão em nossas redes sociais, é só seguir Negócios na Pauta. Obrigado e até a próxima semana. Tchau.